Já está gravando, vamos começar. Bem, antes de mais nada, queria pedir desculpas. Na semana passada, creio que a faculdade não teve tempo de avisar vocês que essa disciplina seria oferecida em regime remoto. Eu mantive essa letiva da tarde em remoto porque eu preciso dela para dar consecução às minhas investigações sobre EAD. E eu acho que há certas coisas que a gente não deve perder, mesmo depois da pandemia. Essa é uma alternativa bastante prática, sobretudo nesse horário intermediário, em que muita gente não pode acessar, então a gente continua tendo a eletiva, a remota. A obrigatória que eu estou dando à noite não é presencial, mas nesse período conturbado, a gente vai continuar tendo aula aqui, né? Enfim, enquanto a faculdade estiver com aulas remotas. Não sei se isso é a melhor solução para agora, mas, enfim, é o que temos, então a gente segue, né? O que a gente tem para hoje. Bom, hoje a gente vai começar propriamente a disciplina, porque na semana passada a gente teve uma conversa introdutória, apresentando um pouco as questões básicas da disciplina, e hoje a gente começa propriamente definindo o que tem a ver com essa porcaria de letramento, né? Por que termo é esse, onde é que isso saiu? Então, eu queria explicar hoje qual é a justificativa do letramento, por que ele foi criado e por que ele, na verdade, ele trouxe uma contribuição a mais. Ele vem na esteira de uma série de mudanças, mas ele não provoca propriamente nenhum tipo de transformação nas práticas específicas de alfabetização. Ele vai trazer outras formas de contribuição. Então, vamos pensar. Antes da gente entrar no letramento, a gente tem que entender um pouquinho o que significa ensino de língua materna, em que contexto que a gente está, né? Pois bem, vocês têm um curso de licenciatura que dá para vocês o registro de magistério nos anos iniciais e também na educação em nível do normal, né? Vocês são professores que podem atuar nessa área como a formação de professores no nível técnico do curso normal. Qual é a característica fundamental do professor dos anos iniciais? É claro que existe uma grande parafernália lá, um monte de conteúdo programático. Tem alguém com o microfone aberto? Fecha, senão dá retorno aqui. Obrigado. Pronto. Aí tem uma grande parafernália lá de coisa para ensinar, muitas coisas que não são nem um pouco necessárias, mas, enfim, tem um monte de conteúdo lá. Mas esse bando de conteúdo que fica lá expresso, que o professor tem que dar e dar provinha, não é exatamente aquilo que, de fato, caracteriza a intervenção do professor dos anos iniciais no desenvolvimento da pessoa do aluno com que ele trabalha. Tá? Então, o que basicamente caracteriza um professor dos anos iniciais? Ele tem por missão fundamental introduzir a criança em práticas formais do uso da língua escrita e em práticas formais do uso do pensamento matemático. Então, na verdade, o que caracteriza o professor dos anos iniciais, propriamente dito, é a sua atividade como agente de alfabetização, tanto do ponto de vista do uso da cultura e da língua escrita, quanto das ferramentas e instrumentos específicos da linguagem matemática. É isso que se espera do professor alfabetizador, certo? Então, quando a gente fala de ensino de língua materna, no âmbito do professor dos anos iniciais, é aí que a gente tem que entrar pensando. Será que o conceito de alfabetização ele permaneceu o mesmo desde o século passado até os dias de hoje? Será que ele não teria se dissolvido ou melhor, ele teria se bipartido em dois conceitos que são ambos necessários, mas são específicos? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Tá? Onde é que vamos enquadrar o trabalho do professor dos anos iniciais no âmbito dessa confusão que é o ensino da língua materna e da língua escrita. Primeiro, vamos começar a discutir um pouquinho como é que a cultura escolar tradicional se posiciona com relação ao ensino de língua materna e de língua escrita. Vamos deixar claro que
que a gente já traz desde outras discussões anteriores, que a língua materna, que é a língua oral de cada um, é uma língua diferente da língua escrita. Embora guardem algumas semelhanças, né? Algumas relações que possam ser associadas uma à outra, são línguas com características diferentes, com usos sociais diferentes, e, portanto, para nós, professores alfabetizadores, é de conveniência tratá-las como línguas distintas para a gente compreender o todo o custo que é o processo de construção da língua escrita pelos sujeitos escolares. Tá? Então, como é que acontecia isso anteriormente? Bom, primeiramente, não havia a menor convicção de que se devesse tratar de duas línguas diferentes. Né? Se tratava, até o século passado, se considerava como uma coisa só. Não havia nem a ideia de que eram duas línguas com modalidades distintas, não. Não se cogitava no ensino da língua portuguesa outro tipo de trabalho escolar que não fosse aquele baseado no ensino da língua escrita e no ensino da produção de textos escritos. Só. Era isso que estava relacionado ao que está lá dentro. Primeiro, por quê? Primeiro, porque não havia recursos teóricos em números suficientes e em qualidade suficientes para que se compreendesse, de fato, que existiam ali duas línguas diferentes. Os recursos teóricos que as pessoas tinham, de que dispunham no século passado, até os anos de 1970, também até 1970, não permitiam que os professores pudessem, de fato, se convencer de que havia ali duas línguas distintas. Portanto, as pessoas tratavam como se fosse uma coisa só. Certo? Uma outra característica é de onde é que saíram esses recursos teóricos. De onde é que saiu tudo aquilo que as pessoas empregavam para ensinar tanto a língua escrita na alfabetização, quanto na produção de texto, as estruturas específicas do texto. Aí é que fica interessante. Nada disso se construiu, de fato, a partir da cultura linguística ou das ciências da linguagem. Isso nos é legado, veio lá da antiguidade greco-romana, de uma série de especulações no domínio da filosofia que não tinham relação direta com a descrição da língua, mas sim do pensamento. Isso é importante a gente compreender. Tá? Por quê? A origem de tudo aquilo que a escola incorpora como parte do conteúdo programático relacionado tanto à escrita quanto à produção de textos, nos chega a partir de um esforço da filosofia grega no interesse de explicar a natureza e o funcionamento da mente humana, da capacidade humana de produzir conhecimento, de compreender o mundo. Então, coisas como classes de palavras, como funções sintáticas, como todas essas coisas foram originariamente pensadas para explicar o pensamento humano. E isso faz sentido, hein? Porque, veja bem, há 1.000 anos atrás, até mais, né? 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, não havia desenvolvido ainda o conceito de mente. As pessoas não tinham ideia de que faculdade era essa que proporcionava às pessoas a capacidade de pensar. Tinha isso, entendeu? E na ausência disso, como é que as pessoas imaginavam poder explicar a capacidade humana de pensar? A partir daquilo que elas podiam ter como pistas concretas do pensamento. E nós sabemos que a pista concreta mais objetiva do pensamento é justamente a fala. Porque quando a pessoa fala, ela manifesta aquilo que ela pensou. Então, originariamente, as pessoas passaram a estudar, a tentar estudar o pensamento a partir daquilo que elas ouviam na fala das pessoas. Tentando buscar, portanto, na fala, as pistas daquilo que existia na cabeça delas. Então,
Lá na antiguidade, na filosofia grega, a linguística ela vai ser introduzida como uma ciência que estuda a natureza do pensamento. E havia, portanto, uma grande vinculação entre falar e pensar. Isso vai, obviamente, repercutir até os dias de hoje. Muita gente diz que se você fala errado, você é burro. É burro porque fala errado. Por quê? Porque se você fala errado, você naturalmente manifesta, segundo essa crença, né, algum tipo de deficiência intelectual. E estava tudo errado, é muito burro. Como se aquilo depreciasse a sua capacidade de pensar. É claro que a gente hoje em dia não pensa mais nisso, né, mas o preconceito ele se estratificou. E mais, esse preconceito está dentro da escola. Ele vai justamente se manifestar na crença de que, se a fala é a expressão do pensamento, certo? E se todos os seres humanos pensam, é sinal de que eu não preciso ensinar a fala. Eu não preciso me preocupar com isso. Basta que eu explique para as pessoas quais são as propriedades que esta fala tem e que são análogas ao pensamento. Estou imaginando, portanto, que existe uma fala que expressa a maneira correta de pensar. E que todas as outras variantes, todas as outras possibilidades de fala que não são análogas àquela que foi eleita como forma de pensar, são naturalmente degenerescências do pensar. É isso que está impregnado na cultura escolar. Então, quando o professor chega na sala de aula, ele, acima de tudo, chega com a missão de levar o indivíduo a se apropriar de uma forma de falar que seja assemelhada àquela que se considera adequada para o ato de pensar. Então, o poder do professor de língua materna, seja no ensino fundamental, seja na educação básica depois, né, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, reside justamente no fato de que ele detém o poder de decidir quem é que pensa adequadamente através do uso, abre aspas, correto da fala e da escrita, daqueles que não pensam adequadamente e que, consequentemente, fazem um uso da fala ou da escrita de fora do padrão do bem pensar. É isso que está impregnado na cultura escolar. Tá? E é justamente esse princípio que vai princípio de uma certa língua que seja universal, né, que seja uma língua padrão de todos aqueles que dentro do Brasil, portanto, falantes da língua portuguesa, deveriam ter as propriedades de um bom pensamento, que vai justamente estar associado às práticas de expressão oral escrita dentro da escola. Alguma vez na história de vocês enquanto alunos na educação básica, seja no primário, seja no ginásio, que o ginásio, imagina, seja no ensino fundamental 2, no sexto ou nono ano, seja no ensino médio, alguma vez algum professor de português ou de qualquer outra área colocou no quadro de giz um tipo de fala que apresentasse um erro de gramática, que tentasse explicar a natureza linguística daquela fala, não como um erro, mas como uma estrutura normal? Não. Todas as vezes que o professor coloca uma frase no quadro, coloca um texto no quadro, ele coloca na sua forma padrão, na forma como a cultura escolar reconhece como adequada a um indivíduo que pense de forma correta. O que significa que todas as nossas falas, todas as nossas variantes linguísticas que nós levamos para a escola, ou nós as abafamos e não permitimos que a escola nos veja falando daquela maneira ou escrevendo daquela maneira, ou a gente corre o sério risco de ser severamente punido, com uma nota que é uma punição ruim, porque pode reprovar o aluno, mas não é a pior, mas com a pior de todas, com uma crítica direta. Não, fala errado, você está falando certo, você está falando errado.
eu não corrijo o aluno na intenção de mostrar para ele que existe uma outra forma de falar, que seria a mais adequada para certos usos sociais. Não, eu digo para ele que a forma como ele fala é errada. Isso funcionou durante muito tempo. Entendeu? Funcionou, foi uma beleza. Por quê? Porque na cultura escolar, no contexto da cultura escolar, o professor que corrige de forma tão violenta, de forma simbolicamente tão violenta o aluno, ele está cumprindo o seu papel social dele. Ele está corrigindo para que o aluno passe a falar certo. Essa era a incompreensão que existia da escola. Todo mundo que estava ali dentro, os alunos, sabiam que aquela correção era para o seu bem e eles aceitavam aquilo como prática natural. Portanto, a escola, apesar de ser perversamente coercitiva, ela não era compreendida como um instrumento de violência simbólica sobre as pessoas, porque era natural, era a sua função social. Tá? Vamos tentar, antes de falar do que vai mudar, vamos tentar compreender mais ainda como é que a escola compreendeu esse sujeito escolar que aprende a escrever e a falar daquela maneira correta. Porque uma coisa vai ter que convencer aquele moleque de que aquela escola, que era tão malvada e perversa, tinha sua razão de ser. Entendeu? Porque ele tinha que se convencer que que ao abrir mão da sua forma de falar, que é própria da sua cultura, para a cedeira da escola, aquilo era um bem para ele. De onde é que saiu isso? Entendeu? Isso é tão natural assim, não, entendeu? Vamos ver mais à frente. Mas isso vai sair de um processo histórico, tá? Que vai estar justamente relacionado ao próprio desenvolvimento de toda a sociedade moderna e, portanto, ao próprio advento da escola, que passa a ser instrumento de formação do cidadão da Idade Moderna. Há duas coisas que vão interferir nesse processo. Certo? Primeira coisa, a ideia de que existe uma certa, não é degenerescência, mas uma certa pequenez, entendeu? Uma certa falta de valor social entre aquelas pessoas não escolarizadas, certo? E que manifestam nos seus falares aquela espontaneidade que é própria das culturas orais, que se desenvolvem espontaneamente nas relações entre as pessoas e que estão carregadas de próprios traços que são individuais, traços sociais e culturais das regiões, dos nichos culturais, etc, etc. Compreendia-se, portanto, àquela época, que essas variantes eram não só variantes que expressavam pessoas que, vejam bem, que não tinham capacidade intelectual, porque, veja bem, pessoas associavam certas formas de falar à qualidade de pensar. Todos aqueles que não falassem da mesma maneira eram automaticamente reconhecidos como sujeitos incapazes de pensar adequadamente. Olha, onde é que se chega, entendeu? Então, falar adequadamente entre aquilo que se compreendia como adequado significava receber o aval da escola que lhe diria: você agora é um cidadão respeitável e merecedor do título de cidadão da sociedade moderna. Não receber o aval da escola relativamente a essa capacidade de pensar expressa em certa maneira de escrever ou falar, reconhecida como correta, significava não receber o aval e não ser reconhecido como um cidadão verdadeiro da sociedade moderna. Olha o poder, entendeu? Ou você fala do jeito que eu gosto, ou você escreve do jeito que é certo, ou então eu vou banir você da sociedade. Você vai ser sempre uma pessoa subalterna, uma pessoa periférica, que vai estar sempre sob o meu jugo. Eu não vou lhe dar um pingo de atenção, não vou nem acreditar no que você fala, que você só fala maluquice. Olhem bem como é que já começa a ter um peso forte. Se eu quiser me tornar um membro daquela sociedade, eu preciso
me tornar alguém que fale e escreva tal como aquela sociedade acha que é correto. Reparem que isso é uma violência enorme, né? Porque as pessoas teriam que abdicar da sua própria condição de sujeito real para se tornarem sujeitos de uma sociedade. Ou eu acredito nela e naquilo que ela me dá, ou então eu não vou. Entendeu? Portanto, eu precisava ter, paralelamente a esse convite de aprender a falar, eu tinha que ter uma figura social, algo em que as pessoas pudessem se projetar. Afinal de contas, qual é o modelo dessa sociedade? Quem é o homem que tem as características nas quais eu vou me inspirar para que ele pudesse ser reconhecido? É aí que a coisa vai encaixar na outra. E de um lado eu estou ensinando a gramática, vai achar a câmera. De um lado eu estou ensinando a gramática para o aluno aprender a falar aquela língua que é certa. Do outro, eu vou colocar na frente dele certo tipo de personagem, um personagem mesmo, inventado, entendeu? Um personagem heróico, cheio de virtudes, que representa todo o orgulho daquela sociedade moderna, entendeu? E no qual eu quero que você se espelhe. Olha, se torne igual a ele, entendeu? Não o sujeito real, esse personagem que está aqui na literatura. A literatura, ela entra na escola juntamente com a gramática para trazer justamente um modelo da pessoa que eu desejo que você venha a ser a partir da experiência escolar. Não é qualquer literatura que entra na escola, entendeu? É certa literatura, é certo personagem, é certa cultura social que está expressa naquilo que se chama de literatura de boa qualidade. De boa qualidade, enfim, entendeu? É a literatura que traz a ideologia das pessoas que eu desejo que tenha, que eu desejo que você se torne. Entendeu? Quando eu junto as duas coisas, a boa literatura e a gramática, eu tenho exatamente o projeto político-pedagógico, ou o projeto curricular de formação do indivíduo em língua portuguesa e na alfabetização. Para que é que eu alfabetizo uma pessoa? Eu alfabetizo aquela pessoa para que ela se desenvolva no domínio da escrita, alguém que também domine a estrutura daquela escrita, daquela língua escrita, não qualquer outra, não. Eu quero que ele abandone a sua língua natural, a sua língua materna e se aproprie da língua que prova que ele sabe pensar. Certo? E quero que ele não só incorpore isso, como ele aprenda a ler e produzir textos tal como aqueles que eu encontro na literatura, que são aqueles textos que representam o bom uso da língua escrita, mostrando, portanto, que eu sou um sujeito que pense. Contou tudo, né? Isso é o que a gente pode chamar de cultura tradicional do ensino de língua materna e de alfabetização. Não tem nada a ver com letramento, tá? Mas é isso que vai caracterizar o que a gente vai chamar de cultura letrada. O que é uma cultura letrada? Cultura letrada é todo o conjunto de valores e de crenças que estão associadas a este personagem que se apropria dos valores expressos na boa literatura e passa a dominar a tecnologia da escrita para reproduzir, através dela, mesmo na fala, a boa forma de falar que representa o ato de pensar adequadamente. Isso é cultura letrada. Tudo que está à nossa volta, que está relacionado com
com esse projeto de formação social, eu chamo de cultura letrada. Então, não é qualquer coisa escrita que entra na cultura letrada. Se o garoto lá na comunidade é um MC e ele recolhe todos os seus escritos, tá? Das músicas que ele produz e que ele canta e que as pessoas defendem lá na comunidade, dificilmente isto vai ser reconhecido na escola como cultura letrada. Por quê? Mas está escrito direitinho, está certo. Por que não é? Porque isso aí não é exatamente uma boa literatura. Olha como isso é carregado de preconceito. Entendeu? Olha como é que isso é baseado num princípio de que a cultura letrada existe para abafar outras formas de cultura que representem outros tipos de sujeitos sociais, outros tipos de sujeitos linguísticos, outros tipos de sujeitos intelectuais. Certo? Durante muito tempo, isso não foi um problema para a escola. Ah, mas não foi mesmo. Porque esse sujeito ideal, né? Essa criança que vai para a escola ávida para se tornar esse sujeito da cultura moderna, tanto para ele aprender a escrever, se apropriar da língua culta, entendeu? E se encher de textos literários de boa qualidade, para se tornar um bom leitor, no sentido mais tradicional do termo, e a escola estava assim, ó, cheia, entendeu? Cheia. Mesmo que as pessoas detestassem aquilo, elas se submetiam àquele processo de formação escolar, porque lá na ponta, alguma coisa na cabeça dela fazia, olha, quando chegar lá no final, isso vai te servir para você ser bem reconhecido. Mas que escola era essa? Essa escola, o povo enche a boca, esse povo que está aí nesse governo atual, lá em Brasília, enche a boca para dizer que esta escola era uma escola forte, entendeu? Era uma escola que formava as pessoas. Mentira, porque formou aquele bando de gente analfabeta que hoje habita o governo federal e o Congresso Nacional. Passou tudo por essa escola forte, entendeu? E só fala asneira. Mas, enfim, reza no imaginário social que havia no passado uma escola forte. Mentira, essa escola era incompetente, era burra, arrogante, presunçosa e criminosa. Mas por que ela era tão ruim assim? Porque essa escola tinha o poder de escolher para quem é que ela dava aula. Como assim? Ó, naquele tempo, as diretoras escolares podiam negar a matrícula para quem elas quisessem. Não, 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 não. O quê? O quê? Por acaso o seu pai está na cadeia? Por que motivo? Ele, por acaso, é um bandido do colarinho branco? Ou seja, é podre de rico, mas cometeu alguns crimes econômicos? Não, senhora, meu pai matou 4 pessoas ali na esquina porque ele era miserável, morrendo de fome. Aí ele foi fazer um assalto para pegar comida para a gente e acabou se envolvendo num tiroteio e matou algumas pessoas. O quê? Jesus do céu, seu pai, além de bandido, é pobre? Sabe que nós estamos sem vaga aqui na nossa escola. Lamento, mas eu não vou poder atender. Ó, negava-se matrícula por qualquer motivo. Ué, não estou encontrando o nome do seu pai aqui na sua certidão de nascimento. Não, meu pai não me registrou. Ah, não tem vaga. Não, e cruzes, eu não tem vaga não. Essa gente que já chega de um lar deteriorado, Jesus, nem pensar. Ora, essa escola é óbvio que ia dar certo, entendeu? Quando eu escolho a quem é que eu vou dar aula, é óbvio eu escolho aqueles que a priori vão aprender o que eu ensino. Entendeu? Então não era ótimo, não. Ela era vagabunda, entendeu? E pior, se você conseguisse uma vaga na escola pública, você tinha que provar que podia ficar lá dentro. Porque se você cometesse a ignorância de ficar reprovado 2 anos consecutivos na mesma série, você era jubilado. Ah, meu Deus, o que é isso? Ganhava uma jujuba? Não, você não ganhava jujuba, você era jubilado porque você saía do sistema escolar.
Você não podia mais encontrar vaga em nenhuma escola pública do país, porque você ficava lá registrado como um aluno jubilado, reprovado consecutivamente mais de 2 vezes na mesma série. Adeus! Fechou! No final, é óbvio, os que conseguiam chegar ao final, dentre aqueles que conseguiram uma vaga na escola, realmente só sobrava a nata da nata da nata para a perspectiva daquele projeto tricolor. Entendeu? E o resto? O resto, dane-se, não quero nem saber, entendeu? Que continue na indigência e vá se esconder no interior da Amazônia e virar bandido de aluguel para matar os outros. Não tem nada com isso, entendeu? Ótimo. E eles ainda são presos, ainda levem a Cuba, porque eu, que sou o mandante, passei pela escola e, obviamente, estou imune de qualquer tipo de bandidagem, entendeu? Do gentalho detestável. Era assim que funcionava, entendeu? Então, essa escola de bondade não tinha nada, entendeu? Era uma escola que não funcionava e que tinha um ideal de aluno que não se encaixava em 90% dos casos da população brasileira. Não é à toa que, até o final dos anos de 1960, no Brasil, a quantidade de pessoas que conseguiam chegar ao final do ensino médio, que antigamente era chamado científico ou colegial, não chegava a 30% da população brasileira. 30% chegavam ao final do ensino médio. E não se espantem, porque a quantidade de pessoas que conseguiam acabar a educação primária não chegava a 60%. 40% da população brasileira estava, de uma maneira ou de outra, alijada do processo de formação escolar. Seja porque não conseguiu vaga, porque não tinha escola, ou porque a diretora não quer essa pobreza aqui, entendeu? Ou porque ia ficando reprovado pelo meio do caminho. Ia saindo. Saindo. Mas isto iria mudar. Ah, iria mudar, sim. Acontece que essa cultura letrada, que tinha uma figura de aluno idealizada, né? Essa figura de aluno perfeito, todo cheio de reme-reme, cheio de treme-treme, vai levar uma bolacha na cara já a partir da segunda metade do século passado. O fato é que o Brasil, o mundo todo, chegou ao final do século XIX, chegou ao século XX, tá? E logo no início do século XX esbarrou com uma guerra mundial. Tá? Guerra braba, entendeu? Que teve uma repercussão pequena aqui para o nosso lado, mas foi braba. Aquilo na Europa teve um efeito muito catastrófico. A Primeira Guerra Mundial ela teve um efeito simbólico pior do que a Segunda. Ela foi a primeira guerra que efetivamente expôs a fragilidade de todo o projeto da sociedade moderna. Acabou a guerra, 1914, e o povo respirou. Ai, finalmente acabou a guerra. Começou a gripe espanhola, que foi a Covid do século XX, entendeu? Só que a Covid do século XX não tinha vacina, não tinha Fiocruz, não tinha nada, entendeu? Aí o povo morreu a rodo. Olha, a rodo. Eu posso falar isso para vocês de carreira, entendeu? A minha bisavó, que era gaúcha e morava no interior do Rio Grande do Sul, teve 8 filhos. Durante o período da pandemia da Guerra Espanhola, ela perdeu o marido e 7 filhos, todos, num período de tempo que não chegou a 6 meses. Ela pegou o único filho que sobrou, foi o meu avô, e veio para o Rio de Janeiro. Entendeu? A história da minha bisavó é a história de praticamente todas as famílias do século passado, no início do século passado, perderam alguém nesse período. Então, reparem bem, é mais uma bolacha, né?
Isso, que cultura moderna é essa, com tanta ciência, com tanto. E que morre de gripe espanhola, depois de todo mundo ter morrido na guerra. Pois olha, passou um pouco, menos de 20 anos depois, e estourou a Segunda Guerra Mundial. Mal havia o povo, as famílias mal haviam se reconstituído e começou tudo de novo. E dessa vez o Brasil entrou de solo a mesma coisa. E lá foi todo mundo. Olha o horror aumentando. Só que na Segunda Guerra Mundial aconteceriam algumas coisas que mudariam o mundo para o resto da vida. Não foi só o Holocausto, não foi só aquelas coisas que são imagináveis. Você jamais pode imaginar que um indivíduo pudesse provocar e definir o extermínio de uma raça inteira, né, de acabar com um bando de judeus e de ciganos. Foram mais de 50 milhões de mortos. Uma coisa impressionante, entendeu? Como é que você pode? Então, isso já tinha um horror disso, né? De você ter o seu irmão de espécie sendo exterminado daquela maneira. Mas todo mundo foi para a guerra. Os homens todos foram para a guerra. Nos Estados Unidos, então, foi todo mundo para a guerra. E quem é que ficou na lojinha, aquela piada, né? Quem é que vai tomar conta da lojinha? Ou seja, quem é que vai colocar o país para alimentar a guerra? Entendeu? Quem é que vai trabalhar na linha de frente para produzir os armamentos? Quem é que vai manter a economia funcionando? O que não tem homem, vamos nós. E lá foram as mulheres. A mulherada toda saiu de casa, a mulherada foi trabalhar lá na linha de frente, carregando coisas, trabalhando, carregando pesado, fazendo trabalho muito bem, obrigado, entendeu? A maioria dos equipamentos de guerra que foram empregados pelo exército norte-americano na Europa, na Segunda Guerra, foi produzida por mulheres. E funcionava aquele espetáculo, tanto é que ganhavam, né? Ganhavam tudo. A mulherada a mulherada foi produzir coisas assim, tá? Foi todo mundo pra guerra. Não estava mais em casa, brincando, de fazer casinhas, de fazer comidinha, não, vou para a guerra. E na Europa? Na Europa ninguém adiantava aí, porque não, a Europa estava praticamente destruída. Mas na Europa vai acontecer um outro fenômeno muito curioso, especialmente na França, na Bélgica, em outros países em que a resistência, todo mundo já ouviu falar na resistência francesa, né? Todo mundo, esses movimentos da resistência eram movimentos civis organizadíssimos. E a mulherada, não. A mulherada, na França, então, a mulherada toda foi para a resistência, botava o fuzil nas costas e vamos à luta, entendeu? E eram respeitadas, muito respeitadas, porque eram seríssimas, eram guerreiras, eram mulheres fortes, muito fortes. Bom, já saíram de casa para trabalhar nos Estados Unidos, agora saíram de casa para ir à guerra. Na guerra, entendeu? De cara. E eram temidas, porque a mulherada era brava pra caramba, entendeu? Não era tetequinha, não. Elas iam lá e vão à luta, entendeu? Então as mulheres se engajaram no movimento da resistência. Algumas na guerra, outras nas artes, como Edith Piaf, e outras, portanto, em vários outros movimentos. E uma outra mulher que venceu na Europa era a mais dramática de todas. Os seus maridos, os provedores, né, que até então, estamos falando dos anos 1930 e 1940, os provedores da família eram os homens, estavam todos na guerra, todos. Quem é que vai alimentar os filhos? Vocês sabem que a mulherada é o seguinte: até aqui eu negocio, daqui para cá com os meus filhos não tem negociação. Pois bem, esta mulher, ela foi à luta. Se ela tivesse que quebrar todos os seus votos mais sagrados, se ela tivesse que fazer qualquer tipo de coisa para alimentar os seus filhos, ela faria. Ela venceria todos os preconceitos, ela se prostituiria, ela se humilharia, ela faria qualquer coisa para salvar os seus filhos da fome. Pois bem, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca. Por quê? Esse movimento de mulheres no trabalho, na resistência, na sobrevivência dos seus filhos,
fez com que elas jamais retornassem àquela condição que existiam antes de absoluta submissão aos maridos. A partir daquele momento, já nos anos de 1950, nos Estados Unidos, sobretudo, se eu não quisesse, olha só, você não está satisfeito, meu amigo, você vai embora que eu vou cuidar do meu filho. Entendeu? Eu não preciso de você. Eu arrumo um emprego e eu vou viver muito melhor sem você do que com você. Entendeu? Então, olhem bem o impacto que isso tem. O maior símbolo de dominação social que existiam, as mulheres estavam finalmente se libertando. Elas vão se agregar a vários outros movimentos feministas, como havia nos Estados Unidos, as chamadas sufragistas, né, que já no início do século lutavam pelo direito de votar. Esses movimentos crescem e vão crescendo, sobretudo a partir dos anos de 1960, quando todas as demais minorias sociais estariam também clamando pelo mesmo autonomia. Então, a partir dos processos de libertação das mulheres, a gente vai ter cada vez mais revoluções culturais, ou seja, processos que colocariam à prova a validade e o interesse de tantos tabus, tantos clichês, tantas tradições culturais que eram tão cerceadas, que eram tão limitantes e tão exclusivas, ou seja, que baniam tantas pessoas. E aí os diferentes fizeram a festa. Fizeram as festas. Entendeu? Já em 1960, nos Estados Unidos e na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos, a Guerra Fria vai motivar o surgimento dos hippies, que eram justamente os jovens que se desencantavam por uma sociedade que os mandava morrer numa guerra que não tinha nada a ver com seus próprios países. Uma coisa é você ir para uma guerra mundial, lutar pela sobrevivência da sua família, pela integridade da sua terra. Uma outra coisa é você ir brigar num país lá no fim do mundo, numa Coreia ou no Vietnã, por exemplo, a partir de uma luta política que não é sua. Entendeu? Por acaso a sua casa está sendo invadida? Não, não está. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Era uma guerra ideológica em que eles não queriam mais se engajar. E aí o que acontece? Os hippies, eles rompem. E aí se tornam proscritos, não é? Porque na negativa de irem para a guerra, eles acabam sendo perseguidos pelo poder público, porque eles foram, a palavra né, desertores. Eles não engajaram no projeto quando foram convocados pelo poder público, pelas Forças Armadas. E eles, portanto, na condição de degregados, né, daqueles que estão fora do direito, eles começam a construir comunidades que vão pregar justamente uma outra forma de sobrevivência, em que o amor não é mais condicionado a tabus, o amor é condicionado ao amor, entendeu? Em que o sexo passa a ser uma prática prazerosa, sem todas aquelas coisas de tantas culpas e punições que existiam anteriormente. E que, portanto, todos os valores da cultura tradicional moderna começam a se colocar de maneira questionável. Aqui no Brasil, a gente teve poucos movimentos hippies. Tivemos os hippies brasileiros, naturalmente, mas pensem bem, para que é que o Brasil precisa de hippies? Se o Brasil já era hippie por natureza. A natureza da cultura brasileira, aquela que a escola negava, na música que não era para a escola, da literatura que a escola não via, todas as práticas culturais dos brasileiros já eram hippies, porque elas não eram reconhecidas pela tradição. Então, o que vai acontecer no Brasil entre os anos 1960, sobretudo 1970, é o enaltecimento das culturas locais. E aí você vai ter o surgimento da MPB, do tropicalismo, de várias outras formas. Por exemplo, você vai tirar as escolas de samba da condição de indigência, vai colocá-las no centro da cultura do Rio de Janeiro. Você vai, portanto, trazendo as culturas populares brasileiras para que elas se identificassem como culturas e não como degenerescências, como se tratava anteriormente. O que isso nos importa?
Isso vai nos importar, porque tudo isso que foi chamado de movimento de contracultura, ou seja, contra movimentos contrários à cultura hegemônica das tradições modernas, inclusive a tradição escolar, vai trazer uma nova identidade pública que estaria, portanto, em conflito direto com aquela identidade que caracterizava o tal do aluno na escola. Quem é que disse que agora as pessoas queriam, de fato, se tornarem aquele sujeito ideal que a escola dizia que existia? Ninguém queria mais. As pessoas queriam ser como elas eram. E justamente na efervescência desses movimentos no Brasil, dá-se o advento da obrigatoriedade escolar. Toda criança tinha agora o direito e o dever de estar na escola dos 7 aos 14 anos. Era lei. Entre 1970 e 1996, era lei. Qualquer criança que estivesse fora da escola nesse período levaria os pais à cadeia, porque os pais eram responsáveis. Entendeu? E aí, reparem, aquela escola que selecionava quem é que entrava e quem é que não entrava, não podia mais. Aquela escola que jubilava as criancinhas, não podia mais. Ela ia ter que aguentar aquelas crianças lá durante o tempo todo. Pronto. Acabamos de chegar onde a gente queria chegar. Aquela tradição escolar não cabe mais agora. E as pessoas que estão na escola agora, a partir de 1971, dentro da escola, não desejavam se tornar aquele sujeito que pensava, falava e agia tal como a cultura escolar previa como correto. E começa a existir, portanto, um grande conflito de interesses. Um conflito de interesses dos sujeitos escolares, dos seus alunos, e um conflito de formação dos professores que buscavam torná-los aquilo que eles não queriam ser. É nessa escola de conflitos que começa a vir essa maluquice aí de que a escola do passado era boa, a escola não presta, não ensina nada. Por quê? Porque você passou a fazer com que a escola se obrigasse a investigar quais eram os seus verdadeiros papéis na formação escolar daqueles alunos em condição de diversidade cultural. Tem mais um ideal de pessoa ali dentro. Os alunos são os mais variados, eles vêm dos mais variados nichos culturais de todas as regiões do Brasil, de todos os espaços, de todos os desejos de futuro, está tudo ali. E aí o que eu faço? Pois bem, foi a partir do interesse destes alunos de diversidade que a gente vai começar a refazer todas as bases das ciências da linguagem, assim como todas as bases das ciências da educação passaram por transformações. Mas as ciências da linguagem foram mais agudas. E foi justamente a partir desse momento que começou-se a diferenciar claramente a língua oral e a língua escrita como línguas que têm modos de utilização diferentes, que têm princípios diferentes e que dentro das línguas orais, certo? Uma das características essenciais é a sua capacidade de variar, de apresentar características singulares para cada tipo de cultura, para cada tipo de pessoa. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com uma escrita que tem características mais rigorosas, portanto, próprias de si próprias, e uma língua oral que é liberta, própria da diversidade, blá, 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 blá. Pois foi justamente a partir daí que a gente conseguiu definir qual é a função da escola no âmbito do ensino da língua materna e da alfabetização. A gente não ensina a língua escrita para ninguém deixar a sua língua para o passado e adotar uma língua culta. Não, a gente ensina a língua escrita para que o aluno tenha mais um instrumento de comunicação que vai ser útil em alguns usos sociais e não em outros, mas em alguns sim. Olhem bem. Segundo, eu preciso naturalmente levar esse aluno a crer que ele pode e deve ser ator social nesses espaços em que a língua escrita é o melhor instrumento de comunicação.
Eu não mudei nada até agora. O que eu mudei foi a consciência de que o papel da escola é levar o aluno a se apropriar de uma escrita que há de ser utilizada em certos espaços sociais que estão postos na sua frente, para que ele opte por eles. Então, reparem, é nesse contexto em que você negocia com o aluno possibilidades de vir a ser no mundo, dentro das quais a escrita tem sentido, que a gente definiu o que é letramento. O processo de letramento não é um novo tipo de ensinar isso ou aquilo. O processo de letramento é um processo de desenvolvimento de um sujeito cultural em que a escrita e a prática das escritas, tem um papel importante. Não o melhor de todos, importante. Em certos lugares, em certas situações de uso. A gente vai ter uma infinidade de contribuições teóricas que vão nos explicar como é que isso funciona no processo de ensino-aprendizagem. Mas, em síntese, o processo de letramento é isso. Entendeu? É um processo que coloca a formação escolar em favor do desenvolvimento cultural do seu aluno. Entendeu? Não vamos jogar a alfabetização fora? Claro que não, porque se você não alfabetizar o aluno, como é que ele vai poder se apropriar do instrumento? Vamos jogar os métodos fora, porque eles não, ele não joga nada fora. O que a gente não vai falar para o aluno é que a escrita é melhor do que a língua dele. A gente vai dizer que a escrita é mais uma língua, é mais uma forma de se comunicar. E que a língua dele, com a qual ele fala, é a língua dele. Entendeu? Cheia de virtudes. Vamos produzir textos orais na sua própria língua? Agora, se a gente tiver a pegar. Agora você vai. Né? Vamos brincar agora num outro tipo de uso social. Vamos aprender agora uma língua que é mais legal para usar aqui. Entendeu? Então, é uma outra fala, é uma outra língua. Olha como é que a gente aprende a ensinar o aluno várias línguas, várias escritas, para que ele possa viver várias experiências de mundo diferentes. Isto é o processo de letramento. E por que ele não acaba nunca? Porque o nosso aluno cresce, e no que ele cresce, ele vai alargando as suas experiências sociais, as suas experiências de cultura. E no que ele alarga essas experiências, alargam-se também as demandas de produção de textos, os tipos de experiência que ele desenvolve. Portanto, o letramento ele vai crescendo com o crescimento e o desenvolvimento do aluno como sujeitos públicos e sociais. Viu? Então, na próxima aula, já são 13h23, a gente está encerrando a aula de hoje, né? Na próxima aula, a gente vai continuar nessa discussão do que é o letramento, a gente vai avançar um pouquinho para estudar o que é. Fala aí, Natália, pode falar. Abre o microfone, senão não te escuta. Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Na verdade eu queria tirar dúvidas sobre a estrutura da disciplina mesmo. Fala Ah, agora ok. ou... Pode sim, estou acabando já para isso. Tá, eu queria entender, eu vi no calendário que hoje tinha um estudo dirigido, né? Não sei se vai realmente acontecer. Isso. Por onde que a gente faz isso? Porque lá no AVA eu não achei nada, só achei uns Ah, links, tá? sim. Boa ideia, Natália. Foi bom você levantar isso. Olha só, a gente tem dois AVAs nessa disciplina. A gente tem o AVA da PR1, onde eu coloco as cópias das aulas, mas todo o material, todas as leituras, todos os estudos dirigidos ficam em outro AVA, que é o AVA do meu grupo de pesquisa. Se você se inscreveu durante o período da regular de inscrições, você já está inscrita, basta você usar como login e como senha o número da tua matrícula direto, sem hífen, sem ponto, sem nada. Se você se inscreveu depois pelo SAID, basta você me mandar um e-mail para aquele telefone que está lá no AVA, o 993478064, e eu inscrevo você praticamente em 15, 20 minutos logo depois. Aí você passa a ter acesso a tudo que está lá no outro AVA também. Hoje já abriu o Ah, primeiro sim. estudo dirigido, tá? Aí tá lá no outro AVA, esse estudo Tá? dirigido. E os Isso. textos. Aí, toda semana, quando a gente tiver aula, a gente vai ter lá no AVA algum tipo de atividade. Ou vai ter um texto complementar, ou uma videoaula, ou os trabalhos dos estudos dirigidos. Agora, com relação aos estudos dirigidos, a gente tem duas coisas. Todos vocês têm que fazer pelo menos um estudo dirigido obrigatório
no semestre. Tá? Mas depois que acaba o prazo de entrega oficial, ele continua aberto. Por quê? Porque eu uso, por exemplo, a pessoa fez 3 estudos dirigidos. Tá? Se ela fez todos os 3 estudos dirigidos e ela tirou 5 na prova, eu dou 10 para ela de média. Entendeu? Porque ela tem uma coisa compensada. Então, dá uma olhadinha lá no AVA, quais são os critérios de avaliação, e observa que, embora os prazos de entrega do trabalho possam ser, os trabalhos podem ser entregues ao longo da disciplina toda. Tá? A gente não tem um fechamento do prazo, não. Certo? Tá. E quanto às aulas, porque assim, eu sei que essa semana e a próxima serão online, mas eu não entendi muito bem. Eu vi que você vai fazer um modelo híbrido. E aí, como é que vai ser? As Não, aulas sempre vão ser online? sempre. Essa disciplina é toda online. Tá? Por causa do Ah, horário dela. Como esse horário da tarde é meio complicado para as pessoas, então eu abro nesse horário justamente para ser online. A disciplina presencial minha é à noite, é Fundamentos da Linguagem, e ela vai, depois de acabar esse período esquisito, a gente volta a ter aula presencialmente lá na UERJ toda segunda e quinta à noite. Mas essa disciplina ela é online. Eu toda preciso online. dessa disciplina online porque eu estou fazendo uma investigação sobre os processos de ensino híbrido, como esse que a gente tem não é uma deixar lá no lado, a gente tem uma aula semanal pela câmera, tá? E essa aula é complementada com atividades no lado. Então, ela é híbrida no sentido de que ela tem um certo distanciamento, mas ela é semipresencial porque a gente tem uma aula de fato, tá? Sim. Com Então a vai ser grande toda vantagem da online aula, ela vai ser toda e, online, e tá? as O provas de trabalhos também. A gente nunca vai ter que ir lá assistir lá na sala, vai ser sempre online. Exatamente, nunca vai precisar ter ido lá. Tá? E a vantagem é que se você não puder assistir a aula nesse horário, você pode assistir em qualquer outro horário, porque vai ficar, quando acabar a aula, acaba a gravação, e eu coloco lá nos 2 aulas. Você pode entrar assistir a aula no final de semana, quando você tiver tempo. Tá? Sim. Ela tem Então essa não dinâmica. tem cobrança de presença, então, né? No caso. Não Não cobra presença presença. à aula. Então, agora, tem uma questão da participação no AVA que eu uso para verificar o nível de inserção. Então, por exemplo, o cara, eu tive dificuldade, não fiz os trabalhos. Não, você não fez trabalho, você entrou na disciplina agora, né? A gente consegue monitorar esse acompanhamento da disciplina. Então, isso eu considero como um fator. O fator é o seguinte, você tirou, por exemplo, 4 na prova, só fez um estudo dirigido. Teoricamente, você ficaria com média assim. Agora, se eu acompanho a tua entrada nos AVAs, eu percebo que você está na disciplina o tempo todo assistindo, eu aumento a tua nota. Entendeu? Então, embora ela não seja presencial, a gente tem como acompanhar o envolvimento de vocês nas atividades da disciplina. Eu acho isso legal. Tá? Tá bom, muito Mais obrigada. alguma dúvida? Tirei as dúvidas. Não, por enquanto só isso. Qualquer coisa semana que Tá. vem eu pergunto. Obrigada. Sempre que tiver, se você tiver antes qualquer outra dúvida, você pode me mandar por WhatsApp que eu respondo, tá bem? Não tem problema nenhum, não, tá bom? Tá, obrigada. Falou. Então, vou fechar aqui a gravação. A gente se vê Ah, então na semana peraí, que vem. Ah, eu tenho fala, uma fala, Regina. dúvida. Boa Quem que tarde. falou? É eu, Maiara. Oi, fala, Mayara. É, qual é o teu e-mail? O e-mail? Não, eu não, eu raramente atendo por e-mail. Você tem que mandar por WhatsApp. Você não tem WhatsApp, não? Tenho. Tá, então no WhatsApp você Então, é vai mais mandar aí fácil. para Eu botar vou aquela escrever que eu aqui o tô te telefone aqui mandando. no coisa. Peraí. Tem um lugar aqui que a gente escreve. O que é que a gente escreve? Bate-papo. Ó, o telefone do WhatsApp é esse aqui, ó. Pronto. Pegou? Ok. Isso. Tudo que você tiver, tudo, aí você me manda por WhatsApp. E aí, se for te mandar texto, alguma coisa, eu mando por lá também. Aí você me manda, se você preferir por e-mail, eu mando por lá, Tá. mas o ideal é porque chega mais É, rápido, tá bom? eu vou te mandar mensagem no WhatsApp, aí eu queria que você pudesse me adicionar no Ava também, Tá. Olha por só, eu favor. não tenho nenhum grupo da turma e nem tenho como entrar em contato com vocês pelo AVA da PR1, porque apesar de ele me mostrar, por exemplo, o e-mail de cada um de vocês, ele não abre para mim a oportunidade de mandar e-mail por lá. Eu não sei por que eles não criaram esse dispositivo. Então, eu recomendo que vocês criem um grupo de WhatsApp pelo grupo da turma. Eu não sei como é que funciona, mas vocês se entendem e aí abre, tá bom? Aí depois vocês criam, por exemplo, criar, e aí na próxima aula, ou me dá o número do grupo, que aí eu coloco lá no AVA, nos 2 A, para o pessoal entrar depois. Isso é muito bom, tá bom? Ah, já tem um grupo do WhatsApp, tá vendo, Vera? A Vera está dizendo que já tem um. Natália, você não está na turma?
É, porque essa eletiva, eu nem sei que grupo é esse que estão falando. Eu imagino que outras pessoas também não estejam nesse grupo. Então, aí é legal me mandar o número do grupo por WhatsApp que eu coloco no AVA. É, porque aí E aí qualquer as um que pessoas entrar no entram. AVA vai poder ver. Isso. E aí depois você entra em contato e as pessoas colocam você no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá, então vou desligar aqui. Gravar, fechar. Parei de gravar.